Aqui na Transport também recebemos André Fischer, que é até longo currículo, vou resumir, como ele mesmo deu a letra. É professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especializado em Gestão e Recursos Humanos e coordenador do MBA de Recursos Humanos da FIA. E hoje está aqui com a gente no canal Hora do Especialista. Vamos começar conversando sobre a sua análise, a educação corporativa como estratégia de mudança de um segmento como o nosso, de transporte de passageiros, face a esse cenário atual que a gente vem passando. A educação corporativa ela veio a mudar a noção de treinamento e desenvolvimento dentro da empresa. Então, quando a gente vê um setor como o setor de transportes ter uma universidade setorial, uma universidade corporativa setorial, a gente percebe que isso significa uma alavanca tanto no desenvolvimento das pessoas que atuam no setor de transporte, como no desenvolvimento das organizações que atuam nessa área. A universidade setorial é uma coisa extremamente nova, são poucos os setores que desenvolveram universidades setoriais no Brasil. O setor bancário é um exemplo disso, o setor de serviço e de varejo em alguns casos, mas a área de transportes ela aparece como uma área pioneira nesse campo, né? O desenvolvimento ele se dá na visão de educação corporativa em três campos mais fundamentais. No campo do desenvolvimento de competências, ou seja, aquilo que as empresas prestam de serviço. No campo do desenvolvimento da cultura da organização, dos valores organizacionais. E no campo do desenvolvimento de gestão do conhecimento da organização, da inteligência dentro da organização, da inteligência competitiva da organização. E o que a gente pôde ver com alguns casos que nós observamos aqui hoje, foi como o setor ele já está avançado nessa área, já está avançando bastante nessas três áreas. E André, como você vê a questão da cultura corporativa e o desenvolvimento de competências como uma forma de aceleração da aprendizagem organizacional? Então, mais recentemente, essa visão de educação corporativa assume isso, né? A gente começa a perceber que organizações aprendem, ou seja, as empresas hoje elas enfrentam um mundo que muda muito rapidamente. Elas enfrentam um mercado que ele a cada momento está demandando de uma forma diferente, né? No caso do setor transporte, hoje a gente percebe que esse setor ele compete com outro setor de transporte terrestre, compete muito mais fortemente com outras alternativas de transporte, às vezes, do que entre ele mesmo, com o barateamento do transporte aéreo, por exemplo. E isso leva a empresa a ter que se adaptar com essas mudanças que estão acontecendo no mercado, no ambiente. Esse processo de adaptação é que a gente chama de aprendizagem organizacional. A prática da educação corporativa, a visão da educação corporativa, ela procura acelerar, induzir e estimular esses processos de aprendizagem organizacional, que num nível mais profundo significa promover mudança, mudança na cultura, mudança nos valores da organização. A gente sabe que as organizações do setor de transporte, por exemplo, são organizações que vêm de uma cultura familiar muito forte, muito presente, né? São empresas de administração familiar, mas que têm, nos últimos anos, mudado bastante, passado por um processo de profissionalização muito grande. Esse processo é um processo de mudança e
de mudança no plano dos valores, no plano da cultura da empresa. A outra mudança acontece no plano das competências, daquilo que a empresa faz e entrega para os seus clientes lá na ponta. No caso do setor transporte, você observa que tem duas entregas que as empresas fazem que são mais essenciais e que, portanto, a gente poderia chamar de competências essenciais desse setor. A primeira entrega é a entrega de confiança. Quer dizer, eu só entro dentro de um ônibus, de um avião, de qualquer meio de transporte, na medida em que eu tenha confiança de que isso vai me deixar aonde eu tenho que ir e na hora que eu tenho que ir. Né? Nós vendemos confiança. A gente lembra do velho trem na estação que tinha um reloginho e tinha que chegar naquela hora e às vezes no tempo antigo as pessoas acertavam o relógio com o horário do trem, era o inverso. Né? Então, as empresas não vendem transporte, elas não vendem pegar uma pessoa aqui e levar até outro lado, elas vendem a confiança de que isso vai acontecer. Isso é uma competência. Tem empresas que têm mais dessa competência e menos dessa competência. Outra competência, e que é absolutamente crítica, a gente viu toda essa reflexão aqui nesse fórum, é a segurança. Eu tenho confiança, mas eu tenho segurança. Né? Com os problemas que nós temos nas estradas brasileiras, a necessidade de que o transporte seja seguro é fundamental. Então, a entrega dessas competências é motivo do processo de educação corporativa. Isso é uma aprendizagem organizacional. Por que é uma aprendizagem organizacional? Porque não é uma ou duas ou três pessoas dentro da empresa, não é só um motorista lá na ponta que vai propiciar essa competência para o passageiro, para o cliente. É toda a organização que precisa mudar nessa direção. Competência e cultura se forma com um aprendizado de toda a organização. Vai do empresário ao motorista. Essa é a visão de educação corporativa. Eu vou mudar a empresa enquanto empresa, ela passa a atuar diferente. Então não adianta eu fazer um pequeno treinamento aqui, um processo de avaliação de desempenho acolá, e um outro onde eu valorizo determinadas pessoas de uma outra forma. Mas isso tem que acontecer de uma forma integrada. Aí eu tenho desenvolvimento organizacional, aí eu tenho aprendizagem organizacional. Maravilha. Para a gente fechar, quais devem ser os papéis das lideranças como condutores do processo de implantação da modelagem de gestão do conhecimento? Então, a liderança ela tem um papel fundamental nisso tudo, né? Porque a liderança, ela é, na verdade, a inspiradora da mudança. Quer dizer, se os líderes não inspirarem, promoverem, motivarem as suas equipes em direção à mudança, a mudança não vai acontecer. Né? Todo e qualquer processo de mudança, mudança organizacional, mudança social, ele tem que necessariamente depender de sponsors, quer dizer, de padrinhos importantes. Tem que ter alguém que represente a figura humana do que se quer daquela mudança. Né? Esses são os líderes máximos da organização. Se nós pensarmos aqui em qualquer valor, em qualquer grande conquista da humanidade, nós vamos associar essa conquista a determinadas pessoas que, de certa maneira, incorporam essa conquista. Uma conquista científica, uma conquista no âmbito social, ele vai ter sempre associado a uma figura humana. E isso nós não vamos perder nunca dentro de empresa. Então você tem, em primeiro lugar, o papel da liderança máxima, dos dirigentes. Ou eles são os promotores da mudança e do aprendizado organizacional, ou ele não acontece. E, em segundo lugar, da correia de transmissão, quer dizer que são as lideranças médias, né? Que são os responsáveis por fazer a mudança chegar até a ponta. Né? Eles formam sempre a figura viva, né, do que se quer como um processo de transformação de uma organização. O conceito é quase que um efeito dominó, então vem do empresário para os diretores, gerentes e por aí vai? Para chegar lá. Não é?
Agora, esse efeito dominó, ele tem que ser pensado mesmo sempre como ida e vinda. Porque senão a gente volta à velha ideia de que é uma empresa onde você tem quem decide e quem pratica lá na ponta. Quer dizer, não é um efeito dominó onde alguém aqui está decidindo, alguém está determinando e mandando e alguém está fazendo. Na verdade, eu tenho uma situação onde o efeito é o efeito em cascata, mas depois há um retorno daqui de quem está na operação e que está conversando com as gerências médias e com os níveis superiores, né? Em outras palavras, o que a gente pensa, e essa é a ideia de desenvolvimento corporativo, né? A gente imagina que ao invés de ver a organização fatiada, onde eu tenho pedaços e cada um exerce a sua tarefa no seu pedaço, eu tenho uma organização que uma parte dela sempre está tanto na cabeça e na operação de quem dirige, como nas gerências médias, como em quem está na operação. Tá ótimo, muito bom. O André tem que voltar para São Paulo, apesar de já ter confessado que adora o Rio, mas as portas estão abertas, André, quando quiser, ao CT vai ser um prazer ouvi-lo e debater outros temas, que com certeza é muito importante para todo o nosso segmento. Muito obrigado, o prazer foi meu estar aqui com vocês e a gente espera que o setor continue se tornando um setor pioneiro na área de gestão de pessoas, como é o exemplo da universidade setorial que hoje ele tem e que nós tivemos um exemplo grande da atuação dela aqui. Tá ótimo, muito obrigada.